Olá, sejam bem-vindos ao FeitoCast, o videocast que valoriza a cultura potiguar. Eu sou Éder Merenciano e vamos conversar com Nilson Dantas, gestor do projeto de meliponicultura e apicultura do Sebrae-RN e com o ecólogo Jerônimo Vilas Boas, ele que tem um trabalho com as abelhas sem ferrões em todas as regiões do Brasil. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Esse episódio, especialmente, vamos falar sobre apicultura e meliponicultura. Nilson, eu queria que você explicasse qual é a diferença entre apicultura e meliponicultura. Boa noite, Ed. Boa noite, pessoal do FeitoCast. É um prazer estar aqui com vocês, Jerônimo. A diferença básica da apicultura e a meliponicultura é que uma abelha tem ferrão e a outra abelha é sem ferrão. Uma é a abelha nativa e a outra é a abelha africanizada ou italiana, né? São abelhas de origem de outro continente. Jerônimo, por que é importante preservar essas abelhas nativas? Olha, Ed, por várias dimensões, né? Em primeiro, por uma importância ambiental e ecológica. São abelhas nativas do território do Brasil, abelhas que desempenham um papel de polinização, que faz parte da reprodução das plantas e logo fazem parte do equilíbrio dos ecossistemas naturais. No caso da abelha jandaíra, né, que é a abelha famosa aqui do Rio Grande do Norte, é uma abelha essencial para o equilíbrio da caatinga. E ao mesmo tempo é uma abelha que produz um mel que faz parte da identidade e da cultura de vários territórios, e a atividade de meliponicultura, né, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, é uma atividade que é passada de geração a geração há muitos séculos. Então são os dois pilares da importância dessas abelhas. Você falou agora da abelha jandaíra, que é a abelha aqui do estado. Eu queria saber qual a diferença dela e do mel produzido por ela das outras abelhas sem ferrão. Olha, bom, primeiro é importante dizer que a gente está falando de uma diversidade enorme, né? A gente está falando de mais de 250 espécies de abelhas nativas produtoras de mel no Brasil. E é muito difícil você estabelecer uma diferença absoluta entre a jandaíra e as outras, porque existe uma diversidade enorme entre as outras. Mas a gente poderia caracterizar que, bom, a jandaíra é uma espécie endêmica do ecossistema da Caatinga e que é um bioma endêmico, né, que só acontece no Brasil, né? Então é uma abelha que naturalmente vive nos ocos das árvores. A umburana é o grande sítio de vida dessas abelhas no semiárido. São abelhas que não têm ferrão e que produzem um mel, aproveitam um período específico de florada correspondente ao período chuvoso do semiárido para produzir um mel que ele é mais líquido, levemente ácido e com notas geralmente muito florais, né? Então é um mel muito delicado quando comparado com o mel convencional. Nilson, e a gente falando da produção desse mel, quais são as técnicas de manejo para produzir esse mel? As técnicas de manejo, Ed, basicamente no período da entre-safra, geralmente se usa a alimentação artificial, né? Mas a abelha jandaíra, principalmente o Sebrae, apoia aqueles quintais produtivos, né? O grande case hoje da meliponicultura no estado do Rio Grande do Norte é fazer com que as pessoas usem, cultivem, né? Criem essas abelhas dentro dos seus quintais. Então a ideia é fazer com que, além da polinização, além do trabalho que ela faz naturalmente, sirva de uma renda extra para aquele produtor, para aquela dona de casa. É uma atividade que você pode envolver a família, pode envolver a criança. Então essa seria um grande diferencial e um potencial das abelhas sem ferrão. Jerônimo, e como é que a gente faz a produção desse mel sem, digamos, degradar o meio ambiente, né? Assim, de uma maneira sustentável em relação ao meio ambiente? Olha, acho que tem... Bom, primeiro é importante dizer que as abelhas sem ferrão, dentro da legislação nacional, são consideradas animais silvestres. Que então o seu manejo, né, é considerado um manejo de animal silvestre. É uma questão que gera algumas controvérsias, né? E eu imagino que até, dada a relação cultural e quase doméstica da abelha jandaíra, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, alguns meliponicultores poderiam até se sentir injustiçados por esse enquadramento, mas essa é a realidade e isso se dá pela importância ambiental dela, que eu já falei aqui. E basicamente o que a gente tem que fazer
para criar essas abelhas de uma forma responsável do ponto de vista ambiental é, primeiro, criar as abelhas que são nativas do seu território. Ou seja, quem é do semiárido, criar uruçu nordestina e não importar abelhas de outros lugares. Segundo, não tirar colônias do habitat natural. Já existe um número significativo de caixas e de colônias que já são manejadas pelos criadores de abelhas há muito tempo, e esse plantel, esse estoque de abelhas que já está nas caixas é suficiente para subsidiar a criação atual e inclusive a expansão da atividade no estado. A gente não precisa mais tirar nenhuma abelha da natureza. E o que justifica isso é a terceira premissa, que é que a gente valorize a multiplicação induzida das colônias. Ou seja, a gente não precisa tirar abelhas da natureza, porque a gente conhece suficientemente a tecnologia de multiplicação induzida das colônias. Então, um criador que tem hoje 10 caixas consegue entrar para 20, 40, 80, 160 caixas sem precisar tirar a abelha da natureza. É uma forma também de garantir a sobrevivência das abelhas ou não? Você enxerga de outra maneira? Tipo, esse tipo de manejo de... Sim, é a forma de manutenção da vida das abelhas no seu habitat natural, desempenhando o seu papel de polinização e outras funções ecológicas que ela cumpre, e também é uma forma de salvaguarda do nosso patrimônio genético. Porque as abelhas, mesmo as abelhas que estão sendo criadas, elas se relacionam com as abelhas que estão na natureza. Então não tem por que a gente submeter as abelhas que ainda estão na natureza ao risco da transferência para as caixas, ao manejo, sendo que ali elas também cumprem um objetivo para a própria zootecnia, porque elas guardam um patrimônio genético super importante para a sustentabilidade da atividade. E essa é uma grande diferença que ele comentou, das abelhas com ferrão, né? As abelhas sem ferrão, normalmente, elas não abandonam o seu espaço, né? O seu habitat. Já as abelhas com ferrão, se houver falta de alimento, se houver falta de espaço onde ela esteja, elas migram para uma outra região. Eu acho que essa é uma diferença bacana, que é interessante ser comentado, né? Da diferença entre a apicultura e a meliponicultura. Nilson, e qual é a importância dessa produção de mel, tanto de abelha sem ferrão como com ferrão, para o desenvolvimento rural do estado? A apicultura e a meliponicultura é, sem dúvida nenhuma, uma atividade que vem a estar agregando a renda de produtores rurais, né, principalmente da agricultura familiar. Ela vem aí para trazer um pouco mais de renda e você consegue naturalmente consociar ela com a outra atividade. Então, a produção de mel do estado do Rio Grande do Norte, da abelha apis, abelha com ferrão, né, no ano de 2024, segundo o IBGE, chegou a 1,2 mil quilos, né, 1,2 milhão de quilos. Ou seja, foi um recorde histórico, já movimentando aí cerca de 21 milhões de reais no estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem batido recorde de produção e, sem dúvida nenhuma, é um grande agregador, né? Um grande fomentador, um grande diferencial para trazer renda para a família, para os produtores, né? Apesar desses avanços da produção, né, a gente sabe que há algumas dificuldades com o Ministério da Agricultura para a comercialização desse mel e importação também. Como é que vocês enxergam essas barreiras e o que é que vocês acham que pode ser feito para melhorar esses entraves comerciais? Bom, os entraves comerciais, naturalmente, é que o fato de ser um alimento de origem animal, ele precisa passar por um processo de sanidade. Então é preciso ter sempre boas práticas de produção e também de fabricação. Então eu acredito que é o principal entrave, é fazer com que o processo naturalmente passe por esse processo, na realidade, né? Que os produtores façam com que esse alimento passe por esse procedimento e a partir daí chegue na mesa do consumidor, né, com um pouco mais de sanidade, com um pouco mais de qualidade. Eu acredito, falando especificamente da meliponicultura, tem uma questão de escala, né, também. Toda a base da legislação nacional voltada a abelhas, ela tem uma lógica industrial.
a próprio regulamento que rege, é o Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal. Ou seja, um regulamento muito compatível com a escala industrial, mas um pouco complexo de uma forma excessiva para a escala artesanal. Então, embora a gente tenha tido muitas evoluções, e é preciso reconhecer que a nossa base legal tem evoluído muito no caminho da inclusão da agricultura familiar e dos pequenos produtores, ainda tem muita coisa que poderia melhorar. E de forma adicional, isso também para não colocar tudo na conta do Ministério da Agricultura, do ponto de vista ambiental, eu acredito que a gente ainda tem um gargalo muito grande, que é as ferramentas administrativas para regularização ambiental dos meliponários. Então a gente tem uma diretriz nacional do CONAMA, a gente tem uma legislação estadual no Rio Grande do Norte que regulamenta isso, mas os instrumentos para de fato os criadores e criadoras de abelhas regularizarem os seus meliponários ainda são pouco conhecidos ou pouco práticos. Então hoje, se eu pudesse dizer um passo prioritário até para o estado do Rio Grande do Norte no sentido da regularização, que é uma das etapas da inclusão produtiva, é um programa nacional facilitado, ou mesmo uma plataforma digital, algo que consiga facilitar com que os criadores de abelhas regularizem as suas abelhas com a legislação ambiental. Você é autor de um manual. Esse manual é de boas práticas, esse manual ligado a essa, como é que eu posso falar, essa produção artesanal, focado nisso? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua publicação. Não, também, né? Enfim, eu participei de algumas publicações, tem uma que é mais antiga e que foi bem difundida, que é o Manual Tecnológico Mel de Abelhas Nativas, e que ele tem tanto uma parte zootécnica, né, voltado ao manejo das abelhas, como também um capítulo voltado ao beneficiamento, à colheita e ao beneficiamento dos produtos, e sim, com um viés bem focado à meliponicultura de escala familiar, de base comunitária e artesanal, né? Nilson, você tem um projeto, né, que trabalha no povoado do Cabeço. Inclusive, eles foram catalogados no movimento mundial do Slow Food, né, como produto agregado lá na Fortaleza. Hoje em dia, qual tipo de projetos vocês desenvolvem lá no povoado do Cabeço? O Sebrae tem dado todo o apoio, né, ao povoado do Cabeço, né, com a AJOCA, né, Associação dos Jovens Agroecologistas de Jandaíra. O Sebrae apoiou eles tanto no projeto da Casa de Mel, como na concepção lá do apoio que se dá ao fomento da meliponicultura junto à comunidade. Então, o Sebrae dá assistência técnica para que eles produzam mais e melhor, e também dá o apoio para o melhoramento do produto, né, a questão do escoamento da produção. E agora, recentemente, apoiamos na emissão, na adequação da Casa de Mel e das boas práticas para que eles tirarem o selo de inspeção federal e, a partir daí, possa escoar toda a sua produção em território nacional e também internacional. A gente já está finalizando aqui, pessoal, e eu queria fazer umas perguntas finais aos nossos convidados. Jerônimo, você tem uma história de vida, tipo, seus pais eram antropólogos, né? Você teve vivências na Amazônia durante a sua infância. Você acha que tudo isso aflorou a sua sensibilidade junto à causa das abelhas nativas? Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência de vida e que se isso influenciou nesse projeto que você tem tanto se empenhado hoje em dia. Com certeza. Primeiro porque eu comi muito mel quando eu era menino. Eu tomava mamadeira de água com mel. E acho que a relação dos povos indígenas do Brasil com as abelhas e com mel é uma relação profunda, né? E com certeza isso, em alguma medida, povoou o meu imaginário, né? Meu pai também sempre foi muito ligado na cadeia do mel, né? Começamos a criar abelha juntos em casa, mesmo abelha com ferrão, e depois eu me interessei pelas abelhas nativas e segui essa jornada. Mas sim, com certeza essa minha infância tem a ver com a jornada que eu estou trilhando até hoje.
Nilson, e eu sei que vários produtores atendidos pelo seu projeto, ele já tem o selo do Feito Potiguar, que é um selo de produtos genuinamente feitos ou produzidos aqui no estado. Quem está ouvindo agora, quem está assistindo o nosso podcast, que quiser conhecer um mel, tanto da abelha sem ferrão, como da abelha com ferrão, onde é que pode encontrar esse mel? Como é que faz para conhecer mais sobre esses produtos que tem um selo do Feito Potiguar? O selo do Feito Potiguar já está em várias redes de supermercados, né? Já está em vários empórios. Aqui na Festa do Boi, né? Também está sendo exposto. Quem quiser pode entrar em contato direto com as lojas do Feito Potiguar. Então, as lojas credenciadas. As lojas credenciadas do Feito Potiguar. Então, a gente tem uma variedade, né? Tem vários produtores, né, que se enquadram no projeto, que aderiram a esse movimento de valorização do produto potiguar, né, dos saberes, da cultura do nosso povo, e que tem o orgulho de estar participando de um movimento como esse, né, que valoriza esses produtores, né, valoriza o nosso produto. Perfeito. Eu queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer conversar com ambos. E você, que é nosso convidado, nosso ouvinte, que está sempre conosco, não deixe de acessar feitopotiguar.com.br e acompanhar o nosso cast aqui direto da Festa do Boi.